Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, Sandra, do canal Vivi Vi Postei. Vocês lembram sobre o perrengue de fazer uma mala de 10 quilos, a logística para levar roupas no final de inverno para a Europa, e eu falei sobre minha bota marrom. Não é o casaco marrom da Evinha, não. É a minha bota marrom. Uma bota boa, confortável, mas que me deixou na mão no segundo dia em Portugal, porque eu pedi para trocar o solado dela e o solado simplesmente não aguentou. E aí eu parei para refletir, né? Toda pausa é importante. E aí eu também já falei com vocês que eu tenho alguns hobbies, e entre esses hobbies tem o cinema. E quando eu não vou ao cinema, eu gosto muito de assistir séries e filmes em casa. E eu assisti um filme que eu gostei muito. O nome do filme é Agneta. É um filme sueco que retrata uma mulher de 50 a mais, ou ela está completando 50, que se vê num momento de vida que eu acho que quase todas nós já passamos, né? Que os filhos já saíram de casa, tá ela e o marido. Mas assim, o que eu quero conversar hoje é sobre uma frase desse filme que me chamou muito a minha atenção e acendeu uma luzinha e me fez voltar lá no passado recente, mas passado, de umas fases que eu tive que ultrapassar. A frase é a seguinte: você sabe dançar? Foi feita a frase para a Agneta. E a Agneta vai e diz que não sabe dançar. E eu já tive nesse momento de não saber dançar, né? Mas o dançar é uma metáfora, né? Você não está sabendo se posicionar, como você vai se comportar. E eu vou dizer a vocês, eu fiz uma virada aos 40 anos que literalmente eu não conseguia dançar. E eu descobri que eu não conseguia dançar porque eu tinha vergonha. Vergonha. Eu tinha medo das pessoas me notarem, perceber que eu estava pisando no pé dos cavaleiros, que eu não tinha ritmo. E tudo isso me fez, essa frase do filme Agneta me fez voltar a essa fase minha. Eu fui procurar entender por que eu não conseguia dançar. Então, uma das coisas que eu consegui identificar à época é porque eu tinha vergonha, que eu me sentia muito rígida, um controle muito grande, mas o controle meu, uma vergonha do ridículo, porque quem dança sabe que tem, às vezes pensa assim, então só olhando para fulana que está errando. Mentira, ninguém está olhando para você, sinto te dizer. E eu, aos 40 e alguns anos, eu acho que uns 44 anos, eu realmente conseguia aprender a dançar. E com isso, eu fiquei fazendo outras reflexões. Eu nunca tive um corpo padrão, né? O corpo dito da moda. Isso foi uma coisa que na minha adolescência me marcou muito. Eu sempre fui aquela pessoa que ficava assim quietinha no cantinho. Eu não gostava de ser notada. E esse filme me mexeu com todos esses gatilhos. E foi bom revisitar lá o meu passado para que eu pudesse perceber como eu consegui avançar em algumas coisas. A gente avança, mas não significa que a gente também não volte um pouquinho atrás, tá? Mas a gente avança. A jogada do filme é mostrar que você pode realizar seus sonhos. A Agneta, que vivia falando da França, dizia que a França era linda,
que tinha baguetes maravilhosas, ruas maravilhosas, lugares lindos, mas a Guineta nunca tinha ido à França. Quantas de nós sonham, né? A gente sonha em conhecer uma cidade ou fazer alguma atividade e só fica no mundo dos sonhos. Se a gente conseguir dar o passo seguinte, a gente pode verificar ou pode chegar à conclusão que isso pode ser viável. E além de dançar, eu acho que já com os 50, eu entrei num grupo de teatro. E aí realmente foi a prova de fogo, porque ao entrar para o teatro, um grupo que fazia parte de um programa de qualidade de vida dentro da minha instituição onde eu trabalho, com pessoas mais ou menos da minha idade, mas olha como é difícil você se expor. E eu, como as minhas colegas e colegas, a gente conseguiu encenar algumas peças. E vou dizer para vocês, hein, ficou bom, hein? E a minha primeira peça foi uma peça que retratava um cabaré, você imagina? Eu, uma mulher de 50 e poucos anos, que tinha uma grande dificuldade de lidar com o próprio corpo. Isso aí, quem vai assistir o filme vai entender o que eu estou falando. Se vê, né, no teatro, num cabaré. Lógico que tudo adequado à nossa idade, o figurino. Eu vou botar aqui uma foto minha para vocês poderem entender o que eu estou falando. Então, o que eu aprendi como lição dessa bota que me deixou na mão lá em Portugal? Que a vida é feita de pausas. A vida é feita de pausas para que você possa ressignificar, né? E eu precisei ressignificar. Eu tive que usar a outra bota que eu levei. Eu comprei mais um sapatinho. E no filme, a Guineta ressignificou a vida dela todinha. Então, a nossa conversa de hoje vamos refletir sobre a nossa vida, sobre como a gente está conduzindo ela, e lembrando que não tem idade para a gente fazer a virada. Eu falei para vocês, eu fiz uma virada aos 40, fiz uma virada aos 50, voltei também a estudar. Olha aí, aos 50 anos eu terminei o mestrado. Então, pessoal, enquanto a gente tiver vida e estiver respirando, a gente está ressignificando. E a grande sacada é você entender que o palco é seu, a história é sua, o solado é novo. Basta você ajustar os passos e fazer o seu melhor ato. Bye! Até o próximo vídeo!